Olá, tudo bem? Meu nome é Liara e juntamente com os meus colegas Ellen, Keila, Leila e Rodrigo, estaremos apresentando um plano de aula sobre separação silábica, sob os cuidados da professora doutora Camila Fernandes. Nós somos da Faculdade Estadual do Mato Grosso do Sul e fazemos o curso de Letras e Espanhol. Olá, meu nome é Ellen e eu estou aqui hoje para dividir um tema com vocês que é sobre a separação silábica. O que seria essa separação silábica? A separação silábica, ela é a divisão das sílabas que compõem uma palavra. E essa sílaba, ela tem a presença obrigatória de uma vogal. Essa vogal, ela pode estar acompanhada de uma semivogal ou de uma consoante. A sílaba, ela jamais estará desacompanhada de uma vogal, porque uma sílaba, ela não é formada sem a vogal. Então, por exemplo, a separação da palavra amigo. Amigo, o A ali é uma vogal, ele pode ficar sozinho, portanto, é uma sílaba. Mas nunca será uma sílaba sem ter a presença de uma vogal, ok? Outro ponto importante, como que são esses marcadores que vêm, na palavra para indicar que é uma separação silábica? São os hífens. E essa separação, ela é feita por soletração. Por isso, que lá na sua primeira série, na segunda série, a professora, às vezes, ela tinha aquela didática de bater palmas para poder indicar para você os fonemas, o som das palavras, porque você ia soletrando e entendendo que você podia separar. Por exemplo, a palavra verdade, verdade. Então, isso fazia com que você entendesse que ali tinham fonemas, que auxiliavam nessa separação. Tá, Ellen, tudo bem, Eu já sei que é uma separação silábica, eu sei que ela vem ali com os indicadores do hífen, aqueles tracinhos, ok. Mas quem aqui nunca, tá lá separando uma palavra numa redação, aí começa a diminuir a letra ou então aumentar, fazer aquele letrão, porque não sabe como separar a determinada palavra que você está escrevendo naquele momento. É porque, e como tudo no português, existem regras e elas são tão importantes quanto, por exemplo, uma análise sintática. Para tudo, você precisa ter regras, então a separação silábica não é diferente. Então, você precisa saber o quê? Quando eu separo e quando eu não separo. Quando que eu separo? Vamos lá. Quais são as regras para eu separar? Eu não separar, eu não separo. Ditongo e tritongo, eu não separo. Você não vai separar com os dígrafos de LH, CH, NH, GU, QU. Não separa quando forem essas palavras. Por exemplo, carinho. Você não vai fazer carinho, é carinho. Quente, chuvisco. Outro que você não vai separar são os encontros consonantais puros e simples. Esses vocês já sabem por assimilação. Por exemplo, a palavra trevas. Você sabe que você não vai separar o tré. Você vai ficar ali certo? Juntinho. Outro, gravidade. Grave. Vai ficar juntinho. Outra palavra, os grupos consonantais iniciais, por exemplo, psicólogo, gnomo, não separamos. Deixamos ali os gnus, a gente não separa, porque são encontros consonantais iniciais. E Ellen, quando é que eu separo? Então, quando é que eu posso separar? Quando você tiver um hiato, pode separar. Saída, você separa, vai ficar ali a vogal sozinha, bonitinha, é uma sílaba. Você separa os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC, por exemplo, exceção, estudar. Estudar é produzir suor, tá? Pássaro, nascer, você pode separar, você deve separar. Encontros consonantais disjuntos, que são aqueles, por exemplo, advogado, é a advogado, afta, o F e o T, mas ele separa, você fala ele juntinho, mas na separação silábica eles ficam separadinhos, ok? E outro também que você vai separar, são as vogais iguais. Esse você separa também. Por exemplo, cafeira, álcool, empreendedor, tá? Essa daí você também separa essas letrinhas.
E aí tá, ok, eu sei separação silábica e eu tenho que saber classificá-la. Como é que a gente classifica as palavras? Se ela for uma sílaba só, nós estamos falando de uma monossílaba. Se forem duas, o próprio nome ele explica, né, dissílabo. 3, trissílaba. 4 ou mais sílabas, polissílabas, ok? Então esse era o tema que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. E eu gostaria muito de dizer que para você aprender acentuação gráfica, para você aprender a classificação das palavras, para você entender como separar numa redação, que é importantíssimo para o seu Enem, você vai precisar saber sobre a separação silábica. Então, entender a classificação, aprender as regras é fundamental. Dê uma estudadinha no dígrafo, nos encontros consonantais, dá lá uma revisadinha que vai ser muito bom para você, ok? Obrigada! Ao começar a ensinar o som das letras para as crianças, começamos pelas vogais. E as vogais podem ser orais e nasais, sendo que as vogais orais podem ser abertas, semiabertas, semifechadas. Preste atenção na minha boca. A, E, I, O, U. O ar apenas sai pela boca. E as nasais, em que o ar sai pela boca e nariz. An, em, in, on, Sou a acadêmica Leila. A semivogal é aquela que possui um som mais fraco e rápido. Por exemplo, na palavra apaixonado, a letra A seria a vogal e a letra I a semivogal. Perceba que o som do I quase não aparece. A única maneira de diferenciar a vogal da semivogal é pronunciar as palavras e reconhecer quem será pronunciada de forma clara e forte. E o fonema que tiver o som mais fraco e menos nítido será a semivogal. Por exemplo, reparei, loiro, automóvel, cantou, museu, noite. Notem que a letra A sempre será uma vogal. Reparem que as letras I e U, quando estão em ditongo, sempre serão semivogais. Continuando a nossa classificação de sílabas, nós temos o ditongo. Como o próprio nome já diz, gente, ditongo de 2 é quando a vogal e a semivogal continuam na mesma sílaba, elas não se separam. Os ditongos são constituídos por ditongo crescente e ditongo decrescente. No ditongo decrescente, a semivogal vem antes e a vogal vem depois, e no ditongo crescente, a vogal vem antes e a semivogal vem depois. Um exemplo aqui de ditongo crescente para vocês: igual, igual, e também pátria. Então, a vogal, o som mais forte, vem antes da semivogal, no caso do ditongo crescente. No caso do ditongo decrescente, a vogal vem primeiro. Por exemplo, meu herói, caí. Estão sentindo? Estão conseguindo compreender a diferença dos sons? E nós também temos os ditongos orais e nasais. Os ditongos orais são os pronunciados apenas pela boca. É o caso de ai, ia, ui, eu. E os ditongos nasais são produzidos pelo nariz. Pão, cão, mão. Você pode ver que o som é bem mais nasalizado, né? E, para completar, também temos o hiato, que é o encontro de duas vogais em uma palavra, cada uma pertencente a uma sílaba diferente. Então, o hiato, no caso, ele é isolado, né, gente? Ele é sozinho. O ditongo são 2 e o hiato, ele é sozinho. Meus caros alunos, hoje eu vou falar para vocês sobre tritongo. Tritongo é o encontro vocálico em que uma semivogal mais vogal e uma semivogal ficam juntos, mesmo quando se faz a separação de sílabas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uruguai, saguão e enxaguam. Outro exemplo no tritongo, tri, de, três.
Ocorre o encontro de duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba. Quaisquer, no hiato, o encontro das duas vogais acontece em sílabas diferentes. E outro exemplo que eu vou citar para vocês, reconhecendo um tritongo. Os tritongos são uma sequência de semivogal mais vogal, mais uma semivogal. Assim como os ditongos e os tritongos também podem ser classificados em orais e nasais. Como apresentam apenas uma vogal na divisão silábica, não se separam os fonemas vocálicos do tritongo. Ok? Gente, retomando aqui, vamos fazer umas questões de fixação. Questão 1. Selecione a alternativa que tem apenas palavras com ditongo. Vocês lembram o que é ditongo, né, gente? A. Papai. B. A. Papai e boi. B. Céu e hiato. C. Cadeira e lua. D. Leite e navio. E. Sabão e saguão. Faz a separação aí na cabecinha e vejam qual vocês acham que é a alternativa correta. 5 segundos. E a resposta correta é a alternativa A. Papai e boi. Por quê, gente? Papai, P-A-P-A-I. As vogais ficam juntas, vogal e semivogal. E no boi, também, né? Questão número 2. As palavras madeira, uruguaiano e lua têm os seguintes encontros vocálicos, respectivamente. Hiato, ditongo e tritongo, alternativa A. Alternativa B. Tritongo, ditongo e hiato. Alternativa C. Hiato, tritongo e ditongo. Ou alternativa D. Ditongo, hiato e tritongo. Ou alternativa E. Ditongo, tritongo e hiato. Qual vocês acham, gente? Eu voto na alternativa E. Acertei! Por quê, gente? Madeira é uma palavra com ditongo, porque a vogal e a semivogal ficam juntas. Uruguaiano é uma palavra com tritongo, porque a semivogal e a vogal e semivogal ficam juntas, as três, tritongo, né? E a lua é um hiato, porque as vogais ficam separadas, ok? Questão 3 aqui. Selecione a alternativa que tem apenas palavras com tritongo. Tritongo. Enxaguei e tranquilo. Álcool e leão. Quieto, cair. Iguais e quais. Frequente e céu. Qual vocês acham? Eu chuto a alternativa D. Iguais e quais. Correto, né, gente? Porque, ó, como é que fica? Iguais e quais são palavras tritongo, porque a semivogal, a vogal e a semivogal continuam as três juntinhas. E a última, a questão 4. Qual é a única palavra que não tem hiato? Raiz, álcool, pai, bainha e poeta. Gente, o que é o hiato? Vocês lembram? Então, qual é a única palavra que não tem hiato? Alternativa C, pai. Porque, gente, a palavra pai é um ditongo, porque a vogal e a semivogal ficam juntas. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês também tenham gostado, tá bom? Muito obrigada por acreditar na gente e por poder prestigiar nosso trabalho. Beijão.